Olá, voltamos. Tá tudo bem aí? Dá um ok. Dá ok. A imagem tá direitinha? Cadê os ok? Dá um ok, tá. Assim, tá ótimo. Tá, voltou. Então vamos. Vamos lá. Agora sim, valendo, pra valer. Vamos lá. Oi, Lideia, tudo bem? Oi. Jace, agora vai, Jace. Boa noite. Agora vai. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que é o tema, é uma pergunta. Você acha que você enxerga bem mesmo, de verdade? O que é uma visão boa para você? É só uma visão suficiente? Ou a gente vai lhe mostrar hoje as minúcias de uma acuidade visual boa e perfeita, tá? Eu me chamo doutora Mônica Alves, sou médica oftalmologista da Clínica Foco e minha amiga... Sou Michele Gonçalves, ortopedista, formada em psicologia, pós-graduada em neuropsicopedagogia. Opa! Não é fraca. Bem, a gente quer agradecer as visualizações do nosso primeiro vídeo, que nós ficamos bastante gratas, tá? Pela repercussão. Foi um apanhado geral, mas agora a gente vai tentar fazer uns temas bem interessantes para vocês. Vocês podem deixar também sugestão, tá? Sim. Aqui nos comentários sobre que assuntos vocês querem e acham interessante da parte da terapia visual, exercícios, estimulação, da própria oftalmologia. Então vamos começar? Tá tudo bem agora com o vídeo? Tudo ok aí? Tá ótimo, né? Então vamos lá. Vamos começar então falando da acuidade visual. A acuidade visual é a medida da capacidade do olho enxergar a menor coisa, de menor tamanho, a uma certa distância. Então, a pessoa tem que identificar o contraste, o menor contraste possível naquela distância preconizada, né? Então, o Snellen, a tabela de Snellen, ela foi criada em 1860, mais de 100 anos atrás. E ela foi padronizada com 11 linhas, cada linha tem as letras num padrão óptico e físico específico, onde obedece uma distância entre elas e um tamanho indica da linha. E no decorrer dos anos, a tabela de Snellen ela foi adaptada para outros optotipos, né, como a gente fala, como figuras, desenhos, círculos com pequenas aberturas, números, né? Então, para crianças, a gente já pode utilizar a tabela de optotipo do padrão Snellen a partir de 3 anos de idade, tá? A partir que a criança verbalize, a gente já pode medir com a tabela de Snellen. E a tabela de Snellen, ela tem uma classificação, né? Uma quantificação da visão. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui da tabela de Snellen da letra E, dos Ezinhos. Então, isso aqui é muito fácil para a criança na pré-alfabetização, porque ela não precisa nem falar, ela pode só demonstrar para que lado estão as perninhas. Então, ela pode fazer com a sua mão, para cima, para baixo, para o lado, né? E a medida da visão, ela vem assim, ó, 20, 20. Cadê o 20, 20? Bem aqui embaixo. 20, 20 significa a melhor visão que o olho humano pode captar naquela distância preconizada para a tabela. A tabela, ela pode ser utilizada e a acuidade medida por qualquer profissional, gente, tá? Da área, tanto da saúde quanto da educação. Contanto que esse profissional, ele tenha sido treinado, né? Porque tem que ter a distância correta, a iluminação certa, tem que saber fazer a técnica, que é utilizando um olho, primeiro o direito, depois o esquerdo, tampando. Se a pessoa usa óculos, faz a medida naquela distância com o óculos, sem o óculos, faz para longe e faz para perto, tá? Então, olho direito, olho esquerdo, podemos fazer os dois. Olha uma curiosidade legal.
Com os dois olhos juntos, a gente tem uma melhora da nossa acuidade visual de até 40% com os dois. Então, com os dois, a gente tem uma melhora, um ajuda o outro, né? Tem um sincronismo. Quando a gente faz, mas o certo é fazer isoladamente, com óculos e sem óculos. E essa medida é anotada. E na tabela de Snellen, vou mostrar para vocês aqui uma tabela com desenhos da Disney, bem atraente para as crianças. Ó, essa daqui. Então, eu vou mostrar para vocês essas duas linhas aqui, ó, que são as linhas que você não pode, você teria que chegar até a última, tá? Que é até a linha do 20/20, ó, 20/20. Então, se você tá aqui dentro dessa faixa, você é considerado uma visão boa, tá? Se você não consegue chegar na faixa verde, você deve procurar um oftalmologista. Ou também se não consegue chegar até aqui, certo? Mas se você não consegue visualizar a certa distância, nenhum optotipo, nem o grande, você tem uma visão realmente baixa. E pra gente medir, a gente passa então, quando a pessoa não consegue atingir aquele grandão de cima, a gente passa pra conta-dedos. Então a gente começa contando, ver qual a distância que ele consegue visualizar os dedos. Não conseguiu, vai para movimento de mãos. Não conseguiu, vai para a percepção luminosa, se vê luz ou se não vê luz. Aí agora a Michele, pode me ajudar, Michele, a falar sobre a acuidade visual em bebês. Quando a gente pede, quando que a gente solicita, né? Se em todos os bebês a gente tem que fazer, e o que a gente pode lançar mão, porque a gente sabe que um bebezinho de colo, 2, 3 meses, 6 meses, não vai sentar numa cadeira para informar a acuidade visual, né? Sim, vamos Fale lá. um pouquinho pra gente, Michele. Bem, a acuidade visual de bebê, quando solicitada pelo oftalmologista, tá? Ela vem já com uma observação, né? Uma pesquisa que o bebezinho não fixa, é estrábico, né? Apresenta um estrabismo, ou teve algum problema na gravidez da mãe, apresentou algum problema cerebral, tá? A criança pode estar olhando o bebezinho com uma posição viciosa de cabeça. Então, são inúmeras situações, mas o que a gente pega no consultório muito é isso, tá? Então, com o bebezinho, a gente faz esse teste, né, do olhar preferencial, né? Lógico que dá uma precisão maior, né? Dá pra gente poder mandar esse resultado pro médico para que ele tenha, né, se baseie através dele na acuidade visual do bebê. Então, são placas, né, de contraste preto e branco, certo? Com listras espaçadas, tá? E é ao vivo, né? Deixa eu te ajudar. E aí a mãe, eu peço que a mãe sente com o bebê à frente, né? Então, o que eu acho muito interessante é assim, o bebê, a primeira coisa que ele vê, ele vai chamar atenção. Então, aonde eu apresento, né, os dois, ele vai direcionar o olhar dele, né, o olhar preferencial. E eu repito, faço essas repetições. Depois eu viro, ó, as linhas vão se estreitando, tá? Então, o que acontece aqui? É um teste também que a criança perde algum interesse logo no início. No início é muito legal, mas depois ele vai se acostumando e tal. Então, o primeiro exame, a primeira percepção minha com esse bebê é logo no início desse exame, do olhar preferencial dele. Aí eu insisto até onde ele consegue realmente, entre aspas, enxergar. E a partir daí eu faço as minhas anotações, tá bom? E manda pra gente. E mando, né, pro médico, tá? Então, esse teste aqui, ele dá uma ideia, né? Não é assim comparado a acuidade com a tabela de Snellen, mas ele dá uma ideia principalmente de que se a criança está evoluindo no nosso tratamento. Então, se ela estiver fazendo um tratamento de estimulação visual, a gente pode acompanhar, se estiver tendo bom resultado, com os cartões de contraste, né? Que são utilizados em crianças.
E tem a questão da oclusão, o olhar preferencial dela, tudo isso a gente vai presumir se ela está tendo uma visão mais ou menos parecida com a outra, né? Então aí a Michele, a ortopedista ou quem for treinado para fazer essa medida, manda de volta para o oftalmologista, né? Sim, com certeza. E mais uma coisa, dentro do bebê é isso. Então a gente tem que ficar, a anamnese é fundamental, né? Fazemos uma boa anamnese, perguntamos, né, da questão do pai, da mãe, anotamos o que... Esse teste, muita gente me pergunta assim, a senhora faz esse teste num dia, assim, numa hora só? Quando há um agendamento para mim, eu gosto muito de ter o contato da mãe. Por quê? Porque eu peço que a mãe traga esse bebê no horário que ele esteja mais esperto, né? Porque quando o bebê está mais esperto, ele produz mais, então ele consegue dar a resposta melhor pra gente, tá? Então isso é uma observação muito boa, porque às vezes o bebê já está muito cansado. E aí quando ele entra no consultório já está quase dormindo, vai prestar atenção em nada. Então às vezes eu começo esse teste num dia e termino ele no outro, para que seja mais preciso. Quem lida com criança, né, no dia a dia, de qualquer âmbito, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Então a ajuda da ortóptica, dos profissionais que fazem essa medida da acuidade, porque muitas das vezes a gente só solicita isso para o ortopedista, no caso, né? E aí essa pessoa vai ter aquele tempo, aquela paciência, vai mandar a criança voltar outras vezes se for necessário, porque é uma coisa séria, né? Sim. A criança está em tratamento, então a gente tem que saber se a gente também não está sendo iatrogênico, de repente, em vez de melhorar, piorar, né? A visão da criança, no caso. Então, já quantificamos a acuidade visual, vamos agora passar para a qualidade. O que faz a nossa visão ser dita de qualidade? Então, algumas coisas agregam a nossa visão, né? Não adianta só a gente ter aquela quantidade. As tabelas que a gente usa e que vocês nas consultas com oftalmo fazem, são tabelas de alto contraste. Então, são aquelas letras bem pretinhas no fundo branco. E uma das coisas que a gente pode lançar mão é o exame da sensibilidade ao contraste, né? Onde a gente vai atenuando aquelas mesmas figuras até um ponto que você não consiga mais enxergar. Então elas vão ser atenuadas. E para medir exatamente a sua sensibilidade ao contraste, se é alta ou se é baixa, às vezes também a gente tem que pedir para vir várias vezes, porque essa sensibilidade ela pode alterar de um dia para o outro, tá? As doenças que mais alteram a sensibilidade do contraste são as doenças como catarata, glaucoma, tá? Os distúrbios de meios, né? Correções que não foram feitas, ópticas. O glaucoma é uma das principais, que vai em cheio na sensibilidade do contraste. E se a gente não entende, nunca ouviu falar sobre isso, a gente não consegue entender a queixa de um paciente que chega no nosso consultório, vamos supor, com uma catarata. A gente senta na cadeira, mede a acuidade e tá ok, 20, 25 ou 20, 20, como eu já expliquei. Só que no dia a dia dele, ele tem uma visão ruim para leitura, ele não dirige bem de noite ou num ambiente de penumbra ou de chuva, né? Muito frequente aqui, ambiente chuvoso aqui na nossa região, né? Nossa famosa chuva da tarde, né, Michele? Que a gente já está preparado para ela. Estamos preparados. Então, assim, fatores para você diferenciar um rosto, reconhecer uma face, você precisa ter uma boa sensibilidade ao contraste, tá? Então, você pode enxergar bem, mas se seu contraste não estiver bom, você tiver com uma queda nessa sensibilidade, você não vai reconhecer as pessoas tão bem, a uma certa distância. Então, a gente precisa também dessa qualidade dentro da nossa visão, que é uma visão boa de contraste, tá? Outra coisa que engloba a qualidade visual é a estereopsia, né, Michele? Sim. O que é essa palavra estereopsia? Muito difícil, Michele. Explica aí pra gente. Vai dar um resumo aqui. Bem, existe
alguns testes, né? Nós usamos aqui, ó, tá? O testinho de Titmus, né? Onde nós colocamos aqui esse óculos que produz uma imagem em 3 dimensões, né? E a estereopsia é justamente isso, a noção do cérebro que se faz uma harmonia com a visão, em que nós vamos testar a noção de profundidade. Bem, um exemplo, eu busquei esse exemplo porque eu acho ele muito importante. A estereopsia, para determinadas profissões, né, é lógico que para o ser humano em geral, ele tem que ter a noção de profundidade, né, para que esteja dentro da normalidade, ele consiga ver uma imagem sobreposta, tá? Mas, por exemplo, para um teste de piloto, né, é muito importante, esse exame é muito importante. Então, uma referência desse teste é que, por exemplo, um piloto que vá, né, conduzir um avião, ele tenha esse teste perfeito, tá? Então, assim, é uma base, é um teste de noção de profundidade sensorial, tá? E que, como referência, eu tomei a profissão de piloto, tá bom? Olha, para você ter uma visão em 3 dimensões, você precisa ter visão nos 2 olhos. Então, se você tá vendo em 3 dimensões, que foi? Não. E você tampar um dos olhos, essa imagem desaparece naquele momento. Então, pra gente ter uma noção de profundidade, saber que o objeto tá mais alto, o outro tá mais baixo, você precisa ter a fusão das 2 imagens no seu cérebro, de ambos os olhos perfeitamente fundidos, né? E quando tem algum distúrbio de fusão, de binocularidade e de alinhamento, isso que eu ia falar, você vai perdendo a estereopsia. Então, no teste do Titmus e em alguns outros métodos, né, a gente pode medir, né? Então, a gente, por exemplo, esse aqui é o mais grosseiro da mosca. Quando você põe o óculos de 3D, você vê aquela mosca soltando, né? Daqui do plano. Então, você não vê a imagem no plano, você vê a imagem em 3 dimensões. E assim, a gente vai quantificando para saber se a pessoa tem a estereopsia normal. E quando a gente está em tratamento, também é uma das coisas que a gente quer que melhore, né? Então, a gente tem que aprender, fazer até a idade limite o cérebro aprender o que é uma visão em 3 dimensões. Porque se até uma certa idade a gente não fizer o cérebro aprender isso, ele não aprende depois. É muito mais difícil, né? Nós temos uma idade crítica para a criança, né, Michele? Para estímulos, para tampão. A gente consegue um resultado até uns 10 anos, né, de limite, mas quanto antes, melhor. Quanto antes você né? Então, uns 7 anos, 6 anos, 8 anos, é uma idade que já tem uma resposta um pouquinho mais baixa a qualquer estímulo. Essa questão do quanto antes é muito importante, tá? Porque assim, a proposta dessa live é justamente dar a dica para pais, né, para os pais que têm filho, criancinha em casa, então na questão da observação, os professores que eu recebo no consultório, muita mãezinha que chega e diz, olha, o professor que notou, então isso é maravilhoso, os professores sempre de parabéns por isso, porque muitas vezes dentro de casa nós não percebemos nossos filhos, né? Eu digo assim, nessa dimensão, assim, nesse limitezinho, né? E o professor tá lá e diz, olha, essa criança tá apertando o olho, essa criança que tá olhando de lado, essa criança não tá conseguindo acompanhar a escrita, a leitura, pequenininho, né? Mas isso é um alerta, tá bom? Isso. Ó, então já medimos em quantidade, já vimos se tem uma boa sensibilidade ao contraste, já vimos se tem uma boa estereopsia, um alinhamento bom, e tá faltando ainda algumas coisinhas pra gente dizer se a pessoa enxerga bem. Uma delas é a visão de cores. Então você também tem que ter uma sensibilidade nos seus cones, né, da retina boa, para diferenciar as cores do dia a dia, né, que em algumas profissões, inclusive
algumas profissões como motoristas, né? Você tem que identificar, né? Que você vê o farol. Então, é importante até para o fator profissional mesmo e ocupacional. Essa medida da visão de cores, que a gente faz com teste. Tem alguns testes, tem vários testes que a gente pode fazer, mas o mais simples que com certeza vocês já fizeram alguma vez é do Shihara, né? Do Shihara. Tem isso aí? Tá aí? Não, tá só não. Ah, tá só lá, né? Pega aí o controle. Vou demonstrar mais o controlinho. Só um pouquinho. Então eu vou colocar ali já para vocês verem como é um teste simples e que cada fabricante ele estipula o que seja normal. Peraí. Vamos lá. Então ali, ó, a gente mostra uns números, tá? Para o paciente diferenciar que número tem. Esse daí, ele tá bom, né? Bem visível, mas tem uns que são bem discretos. Então a gente vai mostrando os cartões com as numerações e a criança vai vendo se tá percebendo o número que tá formando lá no meio. Parece simples, né? Pra gente que tem uma visão boa e enxerga bem, isso daí é super simples e fácil, mas para quem tem problema, ou de Deltan, que é o mais frequente, ou de Protan, geralmente são as tonalidades verde e vermelho que a pessoa tem dificuldade. Elas não enxergam, tá? Chega aqui até gera uma certa aflição, né? Até pros pais, até pra gente, quando a criança diz não tô vendo nada, né? Uma coisa tão óbvia assim, não tá vendo nada. E ainda tem casos mais fortes, mais sérios, onde a criança ainda vê outro número, né? Em vez de ver aquele, vê outro número e afirma que tem aquele número. Então a gente só tem que anotar qual é a dificuldade, se possível retornar, medir de novo, fazer alguns outros testes para ver qual a tonalidade certa que aquela pessoa tem as maiores dificuldades. Geralmente a gente vê isso em meninos, viu, Michele? É bem curioso, o sexo masculino ele é muito mais frequente de ter algum grau de daltonismo do que o sexo feminino. Então meninos, né, que geralmente se confundem com cores, na escola a professora às vezes chama até atenção, né? Briga, que não tá fazendo direito, não tá desenhando como ela pediu, mas tem que fazer esse teste, né? Então o pai, a mãe, no dia a dia, pergunte, na hora de estar desenhando e pintando, vamos ensinando as cores e qualquer dificuldade em cores que você suspeite, vamos fazer o teste, né? Sim. O outro aspecto que dá qualidade para a nossa visão é o campo visual. Então não adianta você ter uma visão 20/20, 100%, com visão de cores, com sensibilidade ao contraste, com tudo bonitinho, se você não tem o seu campo visual amplo o suficiente para lhe dar uma autonomia no dia a dia, né? Para você andar, para você atravessar uma rua, para você fazer suas atividades diárias. Então, a doença como o glaucoma, por exemplo, que perde muito esse campo lateral, a visão central ela permanece boa em quantidade, né? Mas é uma limitação muito grande, é considerado até deficiente mesmo visual por perda de campo. Então, o exame de campo visual é feito através de aparelhos. Existem também o campo visual de confrontação, que é feito com a gente tampando o olho. Ele é mais grosseiro para ter uma ideia só, mas o certo mesmo é fazer o campo visual, né? E, assim, eu vou falar uma coisinha para vocês que a gente vai, no final do nosso bate-papo, a gente vai deixar uma surpresa para vocês, tá? A gente vai deixar aí nos comentários uma surpresa que vocês vão gostar. Aguarda até o final que vocês vão gostar. E vocês vão usar muito em casa, para vocês, para os seus filhos, nos seus familiares. Para encerrar, Michele, a acuidade visual, já vimos todas essas qualidades. Falta, que era dentro da esteropsia, o alinhamento, os distúrbios de motilidade, né? Sim, a gente... Então, que geralmente a gente ficou de mostrar para vocês o uso dos prismas, né? A motilidade ocular é um tema assim vasto, né? Os estrabismos, a gente não vai abranger isso aqui, mas isso faz parte da semiologia e do exame oftalmológico básico
de pacientes com queixas e onde a gente não encontra nenhum outro motivo, verificar a motilidade. O certo é fazer em todos, tá? Saber se a pessoa tem uma motilidade alterada, uma aforia que a gente fala, é um estrabismo latente, que não é manifesto, mas pode se manifestar quando fizer muito esforço, numa leitura, né? Então a gente vai demonstrar agora, a gente vai preparar aqui para vocês uma demonstração prática do uso do prisma e como que a gente anula um desvio com o prisma, né, Michelle? Sim, vamos lá. O cover test. Isso. Tá? É um exame que a gente faz para descobrir se existe uma aforia. Fazer manifestar, né, Michelle? Bora. Então a gente já selecionou aqui nossa ajudante e eu vou tentar enquadrar bem direitinho, tá? Ó, Tayana é nossa ajudante aqui do nosso bate-papo e a gente vai fazer então o exame do couve e tentar manifestar algum desvio, tá bom? Então vamos lá. A Michelle vai explicar. Michelle, só troca as mãos. Tá. Pra lá e pra cá. A Tayana eu vou mostrar um objeto de fixação, tá bom? Pra Tayana. E ela vai fixar nesse objeto. Não dá pra fixar, vai ficar assim, tem que ser assim, de frente. Não, só pra aparecer. Isso, tá? Fixa Tayana, lá, fixa aqui. Isso aqui é uma pesquisa, né? Pra ver se existe a musculatura preguiçosa, um olhinho tá funcionante mais que o outro, né? Então, Tayana, fixa, Tayana, fixa, olhando, volta, olhando bem fixo mesmo. na figurinha, fixa, ó, aqui, ó, percebemos que a Tayana tem uma discreta aforia, ó, vou tirar o olho dela. Tayana, olha aqui, ó. Faz só o alternado, tá. Que aí dá pra ver direitinho o movimento. Olha, Tayana. O olho dela se movimenta. Se movimenta lentamente. Aí, quando tira, um fixa mais rapidamente que o outro, podendo ela ver duplo. Vê duplo, Tayana, aqui, quando eu tiro, ó. Duplo? Sim, né? Agora eu vou pegar o prisma, tá? Pra ver se a gente consegue neutralizar. Isso. Então, vamos lá. A gente vai fazer a demonstração de como anular esse pequeno movimento que ela tem, chamado de euforia, um movimento latente, mas que pode se transformar no futuro num problema, numa queixa de leitura, tá? Então assim, vamos lá. Geralmente, mostra o prisma aí. Eu vou falando que durante o teste ortóptico, né, quando segura o prisma, o médico encaminha, o paciente já vem com queixa, muitas vezes, tá? Então, dor de cabeça, enjoo, dificuldade com... Fixando aqui. Isso. Tá movimentando ainda? Um pouquinho. Aqui. Então, é porque também é final do dia cansada, já usou muito computador, já descompensou. Vamos lá, vamos pro 12. Faz assim, alternando, Michelle, tirando, tira. Então vai, Tayana, fixa bem no ponto. Lá. Ó, e a gente quer ver o quê? Agora. Que o olhinho dela não tá mais tendo nenhum movimento. Parou. Agora tira, Tayana, tira o prisma. Tira, vai, faz de novo. Aqui. Com ela fixando. Fixando, Tayana. Fixa bem no desenho lá, fixa bem. Isso, já tá manifestando. Isso, ó. Esse movimento. 1 ou 2? 1 ou 2, Tayana. Até se juntar e se fundir, dá uma certa latência, né? Para aquela visão se firmar de novo. Então, e muitas vezes isso aí gera uma queixa. Então, assim, eu acho que deu para vocês pegarem um pouco do movimento, né? Que o olho faz. E quando a gente põe o prisma, esse movimento, os feixes luminosos, eles entram, tem um certo desvio, né? E o olho não vai mais precisar se reposicionar para visualizar o feixe, porque o feixe que se reposicionou no caso, né? E aí a gente mede exatamente quanto foi o dela? 12. Então, me dá qualquer um aí, só para mostrar. Ó, pela quantificação que vem na numeração do prisma, a gente diz que o estrabismo é convergente, divergente de 12. Me dá um mais grossinho aí.
Dá bem grosso, bem grosso. Olha, de 20. Então tem gente que para anular o seu desvio precisa de um prisma desse, bem grossinho. Então, assim, foi por alto. Então, a gente já avaliou dessa forma e encerrou a avaliação visual, tá? Total, da qualidade total da visão. Claro que todas essas avaliações, elas têm que constar com a correção e que sem a correção. Então, já tem que ter passado pelo o profissional para aferir o seu grau, prescrever o óculos. Não adianta nenhum teste desse, né? Se a pessoa tem um alto grau de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia, esses testes vão dar todos alterados, né? Vão dar todos mais para baixo, digamos. Então, assim a gente encerra hoje nosso bate-papo, tá? A gente pede, assim, um pouco de desculpa para vocês pela logística, mas eu acho que deu bem para vocês verem, né, Michele? Sim. E as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários que depois esse bate-papo ele vai ficar no nosso feed lá da Foco Glaucoma e a gente vai responder todas as perguntas, tá? Para vocês. E agora, como eu prometi, assim que eu postar o vídeo no Facebook, eu vou anexar um link para vocês terem acesso a uma tabela de Snellen, tá? Para fazer um teste tanto pela impressão quanto pelo seu computador, tá? Ou pelo seu celular, e vai ser uma tabela de Snellen da original, bem bonitinha. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar, para longe e também o teste visual para perto. Então, vou já deixar aqui nos comentários o link para vocês imprimirem a tabela de acuidade visual para longe e para perto com todas as instruções para vocês. Então, hoje em dia a gente pode fazer o nosso autoexame em casa, né? Sim. E, claro, isso não descarta a sua ida a um profissional, oftalmologista, ortopedista, tá? Levar o seu filho no pediatra. Sempre tem que procurar a ajuda de um profissional. Então, faça o seu check-up visual ainda hoje, pelos testes que a gente está deixando aqui nos comentários, tá? Queremos agradecer a presença de vocês. Estou vendo aqui a minha amiga da psicologia, Nayara, Lideia. Obrigada pela presença. Em breve tem mais. Semana que vem tem mais, tá? Tchau, tchau. Boa noite.